Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o termistor com relé W1209WK de fabricação chinesa. É um dispositivo que tem um baixo custo, tem uma grande importância, principalmente para mim. Eu comprei ele com a intenção de controlar a temperatura nos meus experimentos, mas ele permite que você controle a temperatura de resistências em uma chocadeira, em um forno, por exemplo, que você controle o acendimento de uma lâmpada ou o funcionamento de qualquer outro dispositivo que dependa da variação de temperatura. A gente tem esses 4 conectores. Esse positivo e esse negativo aqui são da alimentação. A alimentação é de 12 volts. E aqui eu vou estar fornecendo a energia para o funcionamento desse dispositivo usando essa fonte. Esses dois próximos conectores são do relé. Então é aqui que eu vou controlar o dispositivo que vai ser ligado ou desligado por esses terminais aqui. E aqui atrás eu tenho o relé, o alto-falante, que é bastante alto, inclusive, e o conector da sonda de temperatura que vai fazer a medição. Então eu vou ligar a fonte de 12 volts. Ok, ele ligou. E agora eu vou ligar a minha lâmpada, que vai ser controlada por esse dispositivo. Então esse dispositivo ele tem 2 botões, o botão de ajuste e o botão que faz alteração de Celsius para Fahrenheit. Esse botão também serve para ligar e desligar o aparelho com ele energizado. Então, ou seja, eu coloquei no meu painel, ele vai ficar ligado o tempo inteiro, mas aí eu quero que ele seja desligado em determinado momento. Eu não preciso desligar a minha fonte de energia que está alimentando ele. Eu posso simplesmente apertar esse botão e segurar por 2 a 3 segundos e o aparelho vai desligar. Aperto o botão por 2 a 3 segundos novamente, só que ele liga em graus Fahrenheit. Então eu venho aqui, aperto mais uma vez, ele migra para graus Celsius. Para eu entrar no modo configuração, eu venho aqui no botão Set e aperto de 2 a 3 segundos. Aí ele entrou no modo de configuração. Se eu ficar 5 segundos sem mexer em nenhum botão de configuração, ele volta para o modo inicial. Como o intervalo de tempo é muito curto, então eu vou explicar o que é cada ponto de configuração e aí a gente vai para lá e vamos configurar. A primeira configuração de ajuste é o P0. O P0 serve para eu definir se o meu dispositivo que está sendo controlado ele vai ligar para um aquecimento ou para um resfriamento. Quando eu colocar em P0, ele vai me apresentar a letra H, que é heating, aquecimento, ou C, que é cooling, resfriamento. O C é a configuração normal de fábrica dele. Quando ele está no C e a minha temperatura começa a aumentar, quando ele bate o valor que está configurado, ele vai ligar o meu dispositivo que está sendo controlado, como se eu tivesse o objetivo de resfriar esse dispositivo. Então, ou seja, meu sistema está aquecendo, eu vou ligar o dispositivo para fazer o resfriamento. Isso é o cooling. Na função heating, é o aquecimento, aí já vai funcionar de forma contrária. Ele vai considerar que o meu dispositivo está esfriando, a temperatura está caindo. Quando passar o limite que está configurado no aparelho, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o sistema de aquecimento, o heating. Vamos usar o exemplo de uma chocadeira. Eu tenho a chocadeira e ela não pode passar da temperatura de 50 graus Celsius, por exemplo. Então, quando o meu P0 estiver configurado para C e a temperatura limite para 50 graus Celsius, quando ele atingir essa temperatura, ele vai ligar uma ventoinha que faça o resfriamento da minha chocadeira. Agora vamos usar o exemplo do heating. Vamos supor que eu tenho um freezer e que eu não posso atingir uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius dentro desse freezer. Então eu ajusto meu P0 para H, que é heating, e a temperatura limite 0 graus Celsius. Então quando o freezer atingir 0 graus Celsius,
ele vai ligar o meu dispositivo que está sendo controlado, vamos supor que seja uma resistência, para que ele eleve a temperatura dentro do meu freezer. Ou então que ele ligue um relé que faça o desligamento desse freezer. Como eu faço para ajustar a temperatura em que o meu relé vai ser acionado, seja no aquecimento ou seja no resfriamento? Eu venho aqui, aperto uma vez o botão 7 e esse valor de baixo começa a piscar. Então eu posso configurar ele para menos ou para mais. Então essa temperatura que ficou registrada aqui embaixo, ela vai ser a temperatura a partir da qual o relé vai ser acionado. Se ele estiver no modo de aquecimento, abaixo de 25 graus Celsius, ele vai acionar o meu dispositivo controlado. Se ele estiver no modo resfriamento, acima de 25 graus Celsius, ele vai acionar o meu dispositivo que está sendo controlado. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz o ajuste do P0. Basicamente eu vou apertar o botão 7 por 3 segundos, ele vai entrar no modo de configuração em P0. Então eu vou apertar esses dois botões ao mesmo tempo, o 7 e o seletor de escala, e aí a letra de baixo, que é o H ou C, vai começar a piscar. E aí apertando o 7 novamente eu seleciono H ou C. Então vamos lá. HC, HC. Vou deixar no C. Após 5 segundos sem mexer em nada, ele volta para o painel inicial. Então, estando no C, ele está no modo resfriamento, no modo cooling. Então, eu vou aquecer o meu termistor. E o sistema de resfriamento vai ser então ligado, que no caso aqui está sendo representado pela lâmpada. Temperatura caiu o suficiente, o dispositivo que está sendo controlado é desligado. Agora vamos colocar no modo heating. Temperatura baixou, dispositivo continua ligado. Vou aquecer o termistor. E ele desliga a minha fonte de calor que está sendo representada pela lâmpada. Ou então um relé que vai fazer o desligamento do sistema de aquecimento. Vou voltar para a configuração de fábrica. P0 em cooling. Agora a configuração de ajuste P1. Então, quando eu entrei no modo de configuração, ele vai entrar automaticamente em P0. Se eu apertar o 7 mais uma vez, ele vai para o P1, que é o próximo modo de configuração. No P1, eu vou ajustar a diferença de temperatura que vai ter entre o meu acionamento e o que está sendo mostrado no leitor do painel. Então, essa variação vai de 0,1 graus Celsius até 30 graus Celsius. Mas para que serve essa configuração? Vamos supor que eu tenho um sistema qualquer que eu precise que ele atinja no máximo 30 graus. Porém, ele admite uma variação até 40 graus. E aí vamos supor que eu vou gastar muita energia para baixar a temperatura
caso ele atinja 30 graus e eu acione o meu mecanismo de resfriamento imediatamente. E como eu tenho a tolerância até 40 graus, então eu posso ajustar em 35 graus. Então eu sei que o meu sistema ele pode chegar a 30, pode passar para 31, 32, mas normalmente em 32 ele já se estabiliza ou então ele volta para 30 novamente. Pode ser que eu não precise estar acionando o meu sistema de resfriamento a 30 graus Celsius. Então eu jogo para 35 graus Celsius, eu tenho uma boa margem de segurança e eu não gasto energia à toa acionando meu dispositivo imediatamente quando ele atinge 30 graus Celsius. Para isso, eu uso o P1 para ajustar essa diferença. De fábrica, ele vem ajustado com uma diferença de 2 graus Celsius. E agora eu vou mostrar como que a gente faz o ajuste do P1. P1, novamente, começou a piscar para subir, para descer. Eu vou colocar uma diferença de 1 grau Celsius. Lembrando que ele está na função cooling, então ele vai me ligar o dispositivo considerando que fosse um resfriamento. Então, quando começar a aquecer, dê a diferença de 1 grau Celsius do que está configurado aqui, ele vai ligar o sistema de, entre aspas, resfriamento que está sendo representado por essa lâmpada. Então vamos lá. Aquecer. Vinte e 25.9, ele ligou a minha lâmpada. Vinte e 24.9, ele desligou a minha lâmpada. Novamente em P1, vamos colocar uma diferença de temperatura maior. Seis graus. Então, 25 graus, 21.8. Quando atingir 31 graus, vai ligar o, entre aspas, sistema de resfriamento. Ligou o sistema de resfriamento. Vinte e 25, ele desligou o sistema de resfriamento. P2 é para configurar o limite máximo de temperatura e P3 é para configurar o limite mínimo. P2 vem ajustado de fábrica para 110 graus Celsius e P3 vem ajustado para menos 55 graus Celsius. Eu fiz diversos testes com esse dispositivo, pesquisei pela internet, mas eu não encontrei a finalidade dessas duas configurações. Imaginei que o dispositivo não realizasse a leitura das temperaturas que estivessem fora da janela configurada, mas não foi isso que aconteceu. Tudo funcionou normalmente. Então eu acredito que esses modos sejam somente para informar o dispositivo a capacidade de medição do termistor que está ligado a ele. E a partir daí ele deve fazer os cálculos proporcionais para dar a leitura correta no display. Vou mostrar como que chega lá, como faz a alteração, porém não vi aplicabilidade. P0, P1, P2. P2, limite máximo. Aperto os dois. 7, eu vou aumentar a temperatura. Modo de temperatura, eu reduzo a temperatura. Eu vou deixar na configuração de fábrica, que é mais 110 graus Celsius para P2. E P3, menos 50 graus Celsius. P4 é em relação à correção de temperatura. Então vamos supor que está fazendo 21.8, eu já medi com o equipamento
bem aferido e eu sei que essa temperatura que está sendo mostrada aqui está errada. Então está 21.1, vou para P4. Dois, três, quatro, cinco, seis, 7. E ele me traz a correção. Então, ou seja, estava 21.1 sendo mostrado ali, eu coloquei 0.7 de correção. Então, ou seja, ele me somou 0.7. Agora vamos para a questão da diferença negativa. Vou lá em P4, agora é 3. E 2, 3. Diminuo 3. Aqui está variando porque não é um sistema termicamente equilibrado. Eu estou usando só como exemplo para mostrar como são feitas as configurações. O P5 é a configuração do retardo de inicialização do dispositivo que está sendo controlado. Retardo em tempo em minutos. Então, ou seja, você vai poder configurar de 0 até 10 minutos para ele dar um retardo de inicialização. Então, ou seja, 25 graus Celsius é a temperatura que eu ajustei aqui. Lembrando que lá em P1 eu configurei mais 6 graus Celsius, então quando atingir 31 graus Celsius aqui em cima, o aparelho vai iniciar a contagem do tempo que eu ajustei em P5 para acionar o meu dispositivo que está sendo controlado. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou ajustar para 1 minuto só para mostrar como que funciona. Eu estou aquecendo. Na primeira vez ele vai ligar como se não tivesse configuração nenhuma. Então eu vou abaixar a temperatura novamente até ele desligar. E agora eu vou aquecer novamente. Eu não sei se é um defeito de fabricação desse dispositivo específico ou se todos eles são assim, mas pelo menos esse funciona dessa forma. 31 graus Celsius, agora vamos contar 1 minuto. Eu vou manter o aquecimento aqui, porque se eu tirar a mão pode ser que ele abaixe a temperatura e acabe que não ligue o dispositivo. Acho que agora é o suficiente já, não vai baixar. Viu? Ligou. Então, o primeiro, pelo menos com esse dispositivo aqui, no primeiro ele funciona como se não tivesse ajustado nada, já no próximo ele dá o retardo de tempo de 1 minuto que foi ajustado lá em P5. Vamos voltar para a configuração de fábrica de P5. Sempre que você apertar os dois botões para fazer o ajuste de alguma posição, é preciso ouvir o bip do alto-falante. Se você não ouvir, não foi apertado de forma correta e com certeza ele vai sair do modo de configuração ou entrar ou passar para o próximo modo de configuração. Então é importante você estar ouvindo esse bip. Em relação a P6, eu tive um pequeno problema na gravação do vídeo. Então eu precisei refazer, essa parte vai ficar um pouco diferente das demais e eu vou estar mostrando como é configurado corretamente o P6. Ele é o alarme, então eu vou configurar uma temperatura a partir da qual, aquecendo ou resfriando, o dispositivo vai disparar um alarme. Para isso, eu vou apertar o botão 7 e segurar. P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6.
Vou apertar os dois botões, o off vai começar a piscar, eu aperto o 7 para ir para 1. Quando tiver em 1, eu aperto os dois novamente e aí ele me aparece a temperatura máxima de 110. Eu vou abaixar para 30 graus para fazer o teste. Está em 30 graus. Minha temperatura ambiente é 25,7, vou aquecer. E esse é o alarme. Caiu abaixo de 30 graus, o alarme para de disparar. P7 vai servir para eu ajustar o padrão de temperatura que vai estar sendo exibido no meu painel. Se vai ser em Celsius ou Fahrenheit. Eu também posso fazer isso daqui só apertando esse botão uma vez, o botão de baixo, que ele vai mudar a seleção para mim. Mas se eu quiser mudar o padrão, então eu vou lá em P7 e faço a mudança. Fahrenheit com o padrão. E aí ele me aparece Fahrenheit com o padrão. Se eu quiser mudar, eu aperto o botão de baixo e ele muda para Celsius. P8 serve para realizar o reset no dispositivo. Ele fica na posição off e quando a gente muda para on e aguarda até que ele saia do modo de configuração de P8, ele automaticamente muda todas as configurações para a configuração original de fábrica, conforme eu vou mostrar agora. Off, vou deixar on. Vamos ver se ele deu reset. P0C, P1 2, P2 110, P3 menos 50, P4 0, P5 0, P6 off, P7 Celsius, P8 off. Então por hoje é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que, se você já comprou um dispositivo desse, esse vídeo tenha ajudado você a fazer as suas configurações. Se você pretende comprar, fora esses problemas que eu não sei se são realmente problemas ou se o dispositivo foi feito para não funcionar com essas configurações que eu falei que não estão funcionando, mas pro que eu preciso, repito, pro que eu preciso para as minhas necessidades, ele cumpre muito bem a tarefa. Eu espero que, se você tem interesse em comprar, eu tenha ajudado você a tomar a decisão se vai comprar ou não, se vai ou não servir para você. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe uma mensagem aí, porque tudo isso ajuda no algoritmo do canal e na relevância dos vídeos. Peço que você compartilhe, divulgue esse trabalho com seus amigos, seus professores, na sua faculdade, no seu trabalho. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.